Então, o valor da vida humana é importante, e isso forma um ethos, uma identidade, uma raiz. Isso pode ser muita coisa, é coisa grega, né? Que tem valor universal. Então, o valor da vida humana tem valor universal. Um dos interditos de toda a humanidade é não matar. É uma regra da humanidade inteira, né? Mesmo que a gente tenha desenvolvido tantas armas e bombas para matar, isso significa que é algo que nos desviamos do caráter universal, do valor universal. Quando se trata de manipulação genética ou de utilização das ciências, a gente sempre tem um cuidado. O ser humano, ele é ambivalente. Que bem, porque no seu livre-arbítrio ele pode fazer coisas maravilhosas, mas ele é ambivalente. Às vezes, e muitas vezes, ele surpreende por coisas escabrosas. Em vez de construir, destrói. Em vez de fazer viver, mata. Então, a ambivalência do ser humano é algo que pode levar o conhecimento a ser colocado a serviço da vida, ao desenvolvimento do processo de humanização, exercendo a nossa responsabilidade diante dos planos de Deus. Cuidado, cuidado, às vezes é utilizado incorretamente. O ser humano surpreende. Então é necessário acompanhá-lo, é necessário estar vigilante, né? Porque às vezes ele faz do seu conhecimento, como na manipulação genética, algo ambíguo. É necessário um discernimento moral, porque às vezes ele se coloca em caminhos aventureiros, mas temos muitos benefícios a colher com o avanço das ciências, quando ela é usada para o bem do ser humano. Esse material, ele vai ficar no computador, ele pode ser depois divulgado para vocês, tá? Não tem problema, o produto vai para as casas de vocês, grupos podem retomar, estudar junto, porque às vezes tem detalhes que eu não passo e que são interessantes. Aquela palavra lá, que eu não destaquei, às vezes ela é importante aqui. Bom, aqui eu cito João Paulo II, né? Mas é importante que a nossa ação, ela seja sempre uma reverência à criação de Deus. Quando se fala em reverência, quer dizer, eu quero participar, eu sou corresponsável, co-participante nos planos de Deus. Quero dar minha colaboração na obra criadora de Deus, me colocando a serviço da vida e no pleno desenvolvimento da vida. Então esse aspecto é importante. Sempre cuidado com a tentação do reducionismo, né? Pegar uma parte como se fosse tudo, ou a fragmentação da realidade, como nossa cultura, ela muitas vezes fica apenas um fragmento, um pedaço, e achando que isso aí é tudo, e manda ver, e acelera com tudo, depois sai quebrado e não sabe por quê, né? Então nós temos sempre olhar o todo, né? Por isso, de vez em quando eu volto a essa questão do pleno desenvolvimento. Cuidar do corpo, sim, faça suas caminhadas, equilíbrio, uma base alimentar balanceada, mas não é só isso, é também cuidado das emoções, sentimentos, do afeto, da atenção com as pessoas, é também minha participação na comunidade, na sociedade de maneira responsável, buscando o bem comum, sempre pautando a ação em respeito à dignidade humana. Eu tenho também que me cuidar na dimensão espiritual. Muitas vezes tem pessoas assim, tem tudo, mas andam sem sentido, não tem nenhuma base espiritual que o sustente, é um rombo. Puxa vida, mas como? Né? Calma, vamos lá, retomar, cultive-se por inteiro, é pleno desenvolvimento, é também a dimensão espiritual, transcendente, é família, que deve espelhar, como é que diz a Amoris Laetitia do Papa Francisco, espelhar o amor da Santíssima Trindade, que é a mais perfeita comunhão. Família, você é templo do amor de Deus no mundo. Uau, quando diz isso, nós fomos criados na imagem de Deus, que é o quê? É o amor, né?
Deus é amor. É isso que nos realiza. Então, sempre cuidar das várias dimensões, do equilíbrio entre elas, que adianta eu ter uma dimensão, tipo assim, vou dar um exemplo, um corpo atlético, mas ser um desequilibrado nas outras dimensões, né? Então, não deixe como passo, né? E não pode, né? Há um desequilíbrio, essas coisas assim. Era isso, eu me adianto na explicar as coisas. Então, manipulação, o que adiantaria cuidar? Existe hoje a ideia de programar as gerações futuras geneticamente. Será que é isso? Eu mantenho o equilíbrio? Eu melhoro uma parte e desatarracho em outra? Essas coisas muito assim, meio assim, mas a gente está sempre muito vigilante quanto a isso, né? Temos cuidado que às vezes é em vista de uma dominação. Temos responsabilidade para com o futuro. Temos que evitar extrapolações ou criação de sub-raças. Bom, vamos adiante. O ser humano é mais do que informações genéticas. Daí a gente sempre volta a essa questão. Temos que colocar interdisciplinarmente todas as ciências para trabalhar em favor da vida. E temos que pensar o ser humano integralmente. Por exemplo, quando você tem um cientista, claro que bom que ele estuda uma área do saber de maneira aprofundada, isso é importante. Agora ele vem achando que com essa área ele está dizendo toda a verdade, cai no chamado cientificismo, achando que diz tudo a partir de um pedaço. Não dá, né? Por isso que a gente fala, é necessário que todas as áreas do saber conversem, né? E o saber só avança se a gente dialogar uns com os outros. Vem, a partir da sua área, dá a sua contribuição. Mas ela também, ele também, lá também, todos colaborando, se colocando à volta de uma mesma mesa em favor da vida. Por isso que fala de que hoje os saberes têm que ser interdisciplinares, há um diálogo multidisciplinar ou transdisciplinar, depende do tipo de enfoque que se dá. Mas a melhor palavra é mesmo interdisciplinar. Mas sempre integral, é o ser humano por inteiro. Eu quero que o ser humano tenha seu corpo sadio, mas também eu quero que ele seja psicoafetivamente equilibrado. Eu quero que ele tenha uma interação social e política como um cidadão responsável. Eu quero que ele tenha sentido espiritual, para que não falte também isso. Isso significa contemplar o ser humano integralmente. Na educação dos filhos é bom dar-se conta que o cuidado deve ser integral. E aí sim tem a formação, nós podemos trabalhar com essa informação do homem e mulher novos. Inclusive, está na Bíblia, né? E isso significa cuidar do meio ambiente, ver como está a sociedade, as estruturas sociais, é questão de alimentação, moradia, educação, saúde, espiritualidade. Hoje já é certo que uma boa vida espiritual ajuda na cura das doenças, né? Eu tenho um texto publicado. O grupo de leite de São Paulo me cutucou, escreve sobre isso para o nosso livro, né? Tem essas encomendas, né? E nesses dias teve a Unicamp dizendo, nós estamos fazendo aqui um estudo de bioética e saúde bucal. Você não poderia dizer a sua, como que você pensa de bioética? Meu Deus, a Unicamp abrindo espaço assim, eu disse sim, e trabalho de noite, por que não, né? Mas então essas coisas assim, temos que entrar no debate, temos que colocar com equilíbrio a nossa proposta, sabendo que também nós fazemos teologia de maneira interdisciplinar, ouvindo o que as ciências dizem, mas ciosos do que brota de nossa fé. Então, homem e mulher novos, e são muitos elementos. Espiritualidade ajuda muito na cura de doenças, é um grande remédio, né? Talvez aí junto com os outros, né? Que ninguém deixe de tomar o remédio que o médico indicou e acha que agora, não, por favor, é um conjunto de elementos, é integral, é tudo, né?
Aí, porque é importante os comitês de ética, que acompanham as pesquisas, como eu participei do Comitê de Ética da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. E vinha as indústrias criando um produto novo que submetiu, antes de fazer experimentos em seres humanos, a esse comitê de ética e pesquisa com seres humanos. E agora se acrescentam animais. Vejam só. Mas aí nós, na nossa busca e tradição, sabemos que precisamos salvaguardar os valores e os direitos da pessoa humana. Quais são os critérios? Respeito, defesa e promoção do homem e da mulher, seu direito primário e fundamental à vida, primário e fundamental à vida, sua dignidade de pessoa e sua vocação integral. Então são noções básicas, está entre aspas, eu colhi do documento, Donum Vitae aqui, em 1987, Congregação para a Doutrina da Fé. E aí, nenhum cientista, por força de sua competência científica, pode decidir a origem e o destino do homem. Eu tenho tanto saber, que eu sozinho vou dizer se você pode viver ou não. Quem disse isso? Quem lhe deu isso? Claro que não, né? E aquilo que é tecnicamente possível, tecnicamente possível, claro, não é por esta mera razão admissível, sob o ponto de vista moral. Quem disse? Só porque dá para fazer tecnicamente, você já pode mandar ver e deixa sequelas, mortes, um rastro horrível pelo caminho? Não, é tecnicamente possível. Como eu disse há pouco, lançar uma bomba atômica, às vezes mas não vale a pena, nunca vale a pena. E aí, com o avanço das tecnologias, temos que saber que nós trabalhamos com a noção de delimitações até a lidar, porque queremos proteger a vida, não é isso? Delimitações protetoras da vida, essa é a noção com a qual nós cristãos entramos no debate da bioética. O cientista da Unicamp viu. Eu não ia falar em células tronco embrionárias com a utilização em terapia genética destruindo embriões. Mas tem uma plasticidade tão grande. Aquelas células iniciais podem se transformar, dada a sua plasticidade, em qualquer linha celular e me cura doenças. Só porque são células chamadas totipotentes. E já tem cientistas no Japão dizendo que dá para transformar células não totipotentes em células totipotentes de outra origem, não de embriões humanos. Então, use-se outros caminhos e jamais a destruição do ser humano. Que aí já começa. Aliás, a minha primeira foto, tão bonita, era redondinha. Um óvulo fecundado, claro, né? Evidente. Já era ele. E a mãe disse sim, e me acolheu. Né? Quantos já foram destruídos? Né? Quantos gênios a humanidade podia ter recebido e não tiveram chance de vingar, né? Então essas coisas assim, muito pé no chão, muito direto, é isso mesmo, né? Então, quando se fala em concepção cristã, nós temos alguns aspectos importante. A partir da fé, a gente sempre pensa no conjunto das ciências como ciências da vida. Ou seja, assim, venham e colaborem. Cientistas de diferentes áreas, pessoas de diferentes saberes, vamos de maneira interdisciplinar nos colocar em volta da mesma mesa, porque todos vamos dar a colaboração em favor da vida, né? Então, essa perspectiva cristã, ciências da vida, um trabalho em conjunto, das mais variadas ciências, entidades, órgãos da sociedade, e isso tem que ser o que nós propomos à sociedade, que hoje é pluralista, multifacetada, com várias vertentes, né, facetas, e realmente vale a pena a gente trabalhar nesse sentido, impedindo, sempre buscando o bem integral, é como que um refrão que volta, né, impedindo qualquer reducionismo. Sempre atentos às mais diferentes dimensões fundadas na dignidade humana, né? Isso, sempre o ser humano por inteiro ser respeitado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos diz
E nossa noção de imagem e semelhança de Deus também nos dá o fundamento necessário. O ser humano é mais do que um dado biológico, eu já falei, ele tem um estatuto sagrado. Para nós, cada vida, não importa qual seja, na sua origem, o estado em que se encontre, ela é sagrada, né? É sagrada. Meu sobrinho e sua esposa, primeira filha. Ainda no útero materno foi verificado que não tinha um rim já estava em falência antes de nascer. O que fariam alguns? Abortariam. O que fizeram? Eles foram junto à médica de Blumenau, médica que prezava pela vida, que buscou formar uma equipe interdisciplinar para salvar esta vida e começou a tratar do rim antes que nascesse. É uma menina linda, sabe aquelas magrinhas altas, bonitas, mistura de italiano com alemão? Oh, coisa boa! Ele está ali, né? Precisando cuidar do rim até hoje, mas está aí, né? E tocando violino na orquestra de Indaiá. Essas são coisas boas, né? Então, não podemos dispor, quer dizer, fazer o que a gente acha sobre a vida de si e de outros. Não existe, não existe, eu acho que dá, não, eu defendo a vida, eu luto pela vida, eu a protejo, corro atrás, né? Não vamos tomar uma decisão que interfira sobre qualquer pessoa, não importa a situação que se encontre, seja lá no início da vida, em todo o seu percurso e no final, porque no final da vida também existe a tentação da eutanásia, mas existe outra tentação que é a distanásia, que é o contrário da eutanásia. Eutanásia, né? Acabar com a vida antes da hora. Está sofrendo muito, então deixa logo morrer. Claro que eu estou falando meio forte assim, mas a gente não fala em cuidados paliativos? Cuide das pessoas mesmo. Pode suavizar a dor, claro. Dar o tratamento necessário, acompanhando o processo do morrer de maneira humanizada. Mas, por outro lado, às vezes, distanásia, quer dizer, cai numa de esticar a vida artificialmente. Então, a gente diz, aí está um equilíbrio a ser buscado, em que também, mas nunca se deixe de dar os cuidados paliativos, mas também a morte faz parte do processo do viver, sem adiantar pela eutanásia, sem esticar, ampliar artificialmente. Tá lá, vamos fazer mais uma cirurgia, mas vai morrer no meio dessa cirurgia. Quem sabe, vamos cuidar da vida, vamos dar atenção e vamos acompanhar essa pessoa, né? E sem procedimentos que extrapolem, né? No sentido desnecessários. Existe até documentos da igreja que falam sobre isso, né? Como ficar na justa medida. É sempre uma decisão que deve ser tomada também com uma equipe médica multiprofissional, multidisciplinar, mas que respeite a vida. Então, evidentemente, o procedimento com embriões humanos é bom quando se procede para libertá-los, terapias que os livrem de doenças, jamais para selecioná-los e eliminá-los ou torná-los bancos de célula. Está certo quanto a isso? Na sua concepção cristã, em especial católica, o ser humano ele deve ser respeitado desde o momento da concepção. Ele já adquire o direito à vida, né? Evidentemente, não pode ser transferida, aplicada, vendida. É direito à vida, a nascer desde aquele primeiro instante. Então, por isso que a utilização de células tão embrionárias para terapias genéticas não é aceito pela igreja, porque já está uma vida em andamento, né? Desde aquele primeiro instante. Ok? Respeito, então temos valores como respeito da dignidade humana, direitos fundamentais à vida, integridade física,
Temos que, na sociedade, trabalhar por uma cultura da vida, do cuidado da vida, do amor pela vida, todos pela vida, né? No respeito da vida humana integralmente do início ao fim. Buscar sempre o que é bom, justo e acompanhar o progresso das ciências. Então, isso é algo indispensável. A tal ponto, a dignidade humana, ela é central e importante, que o documento chama que essa dignidade, ela tem um nome, dignidade infinita. Puxa aí, então não mexa com essa dignidade, né? Essa noção afirmada por um documento que, na verdade, durou 5 anos para escrever esse documento. Ele não é muito grande, não. Mas foi assim, estudado. O Papa Francisco disse, vamos estudar mais, fizeram até um congresso, chamou muita gente pelo mundo afora, vamos conversar mais, será que está bom? Vamos estudar mais a encíclica Fratelli Tutti, né? Botou os caras lá para retomar alguns documentos fundamentais, encíclicas, e chegou a esse documento, 5 anos depois. Então, é isso, foi um processo de amadurecimento. Esses documentos maiores, como encíclicas, exortações apostólicas, ou aqui que é um documento desse nível, eles são sempre passam por um processo de maturação, eles não são publicados de qualquer forma assim, então é sempre um tempo, né? Eu fui uma vez arrumar um documento lá em Roma para os superiores franciscanos, trabalhou uma comissão de 5 expertos do mundo e não chegaram a um bom documento. Aí lembraram que na França tinha alguém que tinha terminado o doutorado e me chamaram lá. É muito sério, não se pode publicar qualquer coisa, né? E temos que maturar isso, então é muito importante. Agora o nome da gente que fica trabalhando não aparece nos documentos, aparece o nome do superior geral lá, né? Então, mas é isso, né? A serviço da igreja, né? A serviço. É importante ajudar que cheguemos a documentos muito bem fundamentados, não dizer qualquer coisa, não ter pressa. Tem horas que eu paro por uma frase e saio em pesquisa. Não posso dizer assim, jogar no ar uma frase. Tem que estar bem fundamentado, né? Então, por isso que é isso, muito cuidado, né? Muito cuidado. Sobretudo a gente está aí na assessoria do povo de Deus, temos que dar o melhor do que brota de nossas raízes cristãs. A Fratelli Tutti, que o Papa Francisco disse, o documento parece não estar ainda tão bom assim, não. Vamos voltar àquela encíclica muito importante, tinha sido publicado, Fratelli Tutti, depois tem a Laudato Si sobre ecologia. E aí sublinha-se que há uma dignidade, a dignidade humana ela existe, olha a expressão aqui, para além de toda circunstância. Eu sou aleijado, minha dignidade é menor? Não, a dignidade é para além de qualquer circunstância. Mas eu nasci com aquele... A dignidade é infinita, ela está para além de qualquer circunstância, né? Então vejam, essa noção já estava lançada na encíclica Fratelli Tutti, que era anterior, né? E que não importa qualquer deficiência física, psicológica, social, moral, a dignidade está sempre lá. Ninguém é mais digno ou menos digno porque se acha com uma eventual deficiência. Então isso é importante. E isto, olha o que eu coloquei entre aspas. A declaração diz: essa visão, nos encontramos diante de uma verdade universal que todos precisamos reconhecer. Ele não está proclamando um dogma, mas é quase. É um dado da nossa fé. E está entre aspas, não são palavras minhas. Isso precisamos reconhecer. A dignidade ela é infinita, para além de qualquer circunstância. Que não se... Aí eu lembro dos primeiros cristãos, São Tiago também disse, nas comunidades cristãs não se faça a acepção de pessoas, não. Somos cristãos? O que Cristo disse? Vós sois todos irmãos. E essa dimensão,
sermos de uma igreja que, dada a dignidade do nosso batismo, em Cristo nos torna todos irmãos e irmãs, agora vem dizer, pois é, e que não vamos fazer diferença em pessoas, porque todos somos dotados de uma dignidade infinita. Essa noção é fantástica. Numa sociedade que faz diferença, numa sociedade que levanta muros uns com os outros, uma sociedade que às vezes ideologicamente faz de tudo, é bom nós testemunharmos a dignidade de todos, sem acepção, sem diferença. Essa é uma verdade que brota do Evangelho. Está aqui, na apresentação do documento. Tá? Então, isso é importante. Vamos adiante. Então, há uma dignidade infinita que é inerente a cada pessoa. Quer dizer, faz parte da pessoa. Faz parte da essência de cada pessoa. É intrínseca, faz parte do ser, para além de toda circunstância ou de qualquer estado ou situação que a pessoa se encontre. Isso nos dá uma mensagem muito grande. Quer lutar em favor da vida? Vamos pegar isso aqui, essa mensagem que é importante, que é recente, que é uma retomada da dignidade humana, com essa noção tão forte, dignidade infinita, né? É uma dignidade ontológica, porque faz parte do ser, criados à imagem e semelhança de Deus, redimidos em Cristo. Ou será que tem alguém que foi criado a menos à imagem e semelhança de Deus? A dosagem do parafuso foi mexida. Desculpe falar assim, mas é apenas para, né? E redimido em Cristo, alguns não, outros não está isso não, é para todos, né? Então, essa questão é importante, né? Primado, então, aí, em primeiro lugar, a pessoa humana, a defesa da sua dignidade em toda circunstância, além de toda circunstância, é um empenho em favor também dos mais fracos e dotados, coisa que o Papa Francisco sempre nos tinha lembrado. Claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já foi um passo interessante. O ensino dos últimos papas, como São Paulo VI, ele disse uma vez assim, a nossa compreensão de ser humano, quer dizer, como diz lá, antropologia, a nossa compreensão de ser humano, nenhuma compreensão do ser humano, nenhuma antropologia se iguala àquela que a igreja tem sobre a pessoa humana. Aí que os estudos antropológicos recentes têm recuperado a visão bíblica de ser humano, que é parte da experiência semita, da cultura semita, é lá onde a Bíblia se originou, a experiência de Deus, de como de Deus, depois Jesus Cristo, a redenção, o verbo que se fez carne. É sempre uma concepção que marca, ela é unitária. Quer dizer, olha o ser humano por inteiro, percebe que tudo o que Deus criou era muito bom. Não está assim no Gênesis? Parece que a gente andou pela história dizendo algo é menos bom, algo é ruim, cuidado do corpo não presta, de sexualidade, pecado. Que história é essa? Peraí, aliás, isso é outra coisa que nós podemos conversar um dia. A sexualidade, segundo o documento de 1996 do Pontifício Conselho para as Famílias, diz assim, é dom que Deus inscreveu no homem e na mulher como capacidade de amor para o bem das pessoas e da sociedade. Falou tão bonito sobre sexualidade. E quer falar com decência sobre sexualidade? Pense o ser humano na unidade corporal e integral. Ele não o parágrafo 10 e 11 desse documento. Pense o ser humano integralmente. Porque a gente teve uma cultura de desprezo, né? E a gente tem que retomar. Então, a antropologia que nós estamos desenvolvendo recupera aquela concepção semita, bíblica, da unidade do ser humano, saindo das mãos de Deus como algo muito bom, inclusive a sexualidade. Só que andaram propagando aí uma visão de sexualidade que pensa só num aspecto e acha que é tudo. Sai da estrambelhada, claro. Entendeu agora? Tem que pensar integralmente.
Você que está aí com a mão dada à sua esposa, é a sexualidade na sua beleza? Olha só, vocês próximos assim. É fidelidade desde as pequenas coisas do dia a dia. É sexualidade, é amor, é comunhão, é dano de Deus. Mas isso é para outro momento, né? Eu dou uns calafrios aqui falando sobre essas belezas de Deus, né? É isso, né? Mas é nosso. Como é que eu não vou fazer um sermão sobre esses assuntos no dia? Só que preciso estar preparado, né? Não demonizem aquilo que é graça de Deus. Ok? Bom, mas aqui é outro papo. É valor evangélico, né? Então, a nossa visão, nada se compara à visão que a igreja tem da pessoa humana. É isso, Paulo VI. Aí eu falei todas essas coisas, né? E acabou fazendo mais gesto que Paulo. Tá bom, valor evangélico. E isso faz parte da missão da igreja, tá? Né? Temos que falar de cima dos telhados, usar os meios de comunicação. Aí eu abro no Facebook e só pode ter 5.000 seguidores. A coisa é pouco, né? Aí abrir uma página, pode passar quanto a gente quiser. Então, faz parte da missão da igreja, assumindo o homem e a mulher, o ser humano integral. Como isso aí volta, né? Como volta sempre. E eu estou falando daquele documento Vaticano que saiu no ano passado. Né? Trata-se, então, dignidade humana de um princípio fundamental que a fé em Jesus Cristo ressuscitado sempre defende dele. Inclui-se aqui os mais simples, os defeitos, os que passam em situação de vulnerabilidade, já dizia o Papa Bento XVI. Né? Era só o Papa Francisco que falava às vezes dessas coisas, né? Porque é parte do ensino social da igreja, né? Pois bem, a pessoa humana em sua plena realização na dignidade é o único capital. Veja só, Bento XVI vai para um encontro de economistas. Agora eu quero falar. Ele vai lá e diz: vocês sabem qual é o capital que nós, como igreja, buscamos? É a dignidade da pessoa humana. É esse o capital. Fora disso, nenhum capital tem sentido, se não for para a defesa da dignidade humana, que agora a igreja chama de dignidade infinita. Esse é um grande capital que a humanidade tem que buscar. Ele falando isso no encontro economista, deve ter dado uns calafrios em alguns, né? Tá bom? Aqui dignidade, eu não vou me deter muito, mas pode ser na linha ontológica, faz parte de você, dignidade moral, quando a consciência esclarecida busca o que é reto e verídico, dignidade social, dignidade existencial. Aí depois eu explico um pouquinho, tudo ontológica é da pessoa, faz parte do ser, não pode ser cancelada jamais. Dignidade moral é liberdade com responsabilidade, é questão da consciência, eu vou falar daqui a pouco. Somos todos amados por Deus, somos chamados a amar os outros, temos que saber fazer nossas escolhas e assim por diante, que seja na lei do amor. Dignidade social, olha para as condições em que as pessoas vivem e viver segundo a sua dignidade. Quando a doutrina social da igreja fala do bem comum, nós queremos que todos possam viver com o básico da decência humana compatível à dignidade humana. Isso todos deveriam ter. Aquilo que é básico, fundamental, compatível à dignidade. Não há outra medida, o resto é ideologia, né? Mas em todo caso, isso é da igreja. Dignidade existencial, então as pessoas que se encontram em várias situações e circunstâncias. Aí se fala muito das periferias sociais, mas também existem as periferias existenciais. Às vezes a pessoa está até em boas condições, mas está numa situação existencial, que é um caos, né? Ou está dependente, ou está viciado. Então, todas essas situações que a gente tem que tomar em conta. Dignidade, ela é ontológica, ela subsiste para além de qualquer circunstância, não é mais, não é menos, porque eu me encontro nessa ou naquela situação.
né? Aí tem a questão do racional, mas aí já entra em termos das capacidades, condições próprias, a natureza como dom recebido a ser cultivado e desenvolvido. Eu tenho a faculdade de ser um bom pianista. E se eu não meter os dedos num piano e me exercitar todos os dias, não chego à excelência do dom recebido de Deus. Este é apenas um exemplo, né? Imagine tantos outros exemplos. Nós temos muitos dons, até às vezes carisma, mas eu preciso desenvolver, me aplicar, dar-me ao trabalho, né? E assim por diante. Olha que quando comecei entrei no seminário, toquei primeiro harmônio, tá? Harmônio, dedilhado. Depois fui num seminário maior lá em São Paulo, eu comecei a querer aprender o órgão com pedaleira. E não é que aprendi, né? A harmonizar as mãos e os pés, né? E quando eu fiz o noviciado em rodeio, consegui acompanhar as liturgias com isso. Bom, vamos adiante. Bom, acabou. A hora certa, né? Vejam só, hora do café.